bem com vocês? Bem-vindo ao canal Desenvolver-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque eu sei que tem pessoas que assistem o canal e não estão inscritas. Como é que eu sei disso? O YouTube me dá algumas estatísticas básicas. Então, se inscreve no canal para você sempre receber, ativa o sininho para você receber quando tiver novidades aqui. E a gente está nesse estudo. Se você quer acompanhá-lo, você vem sempre aqui. É uma cadência e a gente já falou das características dos triunfadores. E agora a gente vai entrar efetivamente nas leis, né? Que a gente está estudando este livro. Na verdade, vocês estão participando do meu estudo, tá? Porque eu tinha decidido que eu ia ler ele novamente. Eu já li esse livro algumas vezes. Se você já viu os outros vídeos, já sabe disso, porque eu já falei e estou repetindo. Mas eu ia ler novamente, né? Ler e escrever, sou dessas que faço anotações de rodapé. Eu falei assim, não, por que não trazer isso pro canal? Que não é a primeira vez que eu tô lendo, não é a primeira vez que eu tô entrando em contato com esse material. Tanto eu já li o original, né, quanto essa versão, que é, vamos dizer assim, traduzida para o século XXI. E aí a gente falou das características e hoje vamos falar da primeira lei. Mas antes vamos repassar quais são todas as leis? Tá? Vou repassar aqui para vocês quais são todas as leis. Nós estamos aqui no livro 17 leis oficiais e permanentes, como está escrito aqui. A primeira é um mastermind. Segundo, objetivo principal bem definido, confiança, o hábito da economia, iniciativa e liderança. Sexto, imaginação. Sétimo, entusiasmo. Oitavo, autocontrole. Nono, hábito de fazer mais do que o combinado. Décimo, personalidade agradável. 11º, pensar com exatidão. 12º, concentração e foco. 13º, cooperação. 14º, tirar proveito do fracasso. 15º, tolerância. 16º, a regra de ouro. E 17º, a lei universal da força cósmica do hábito. Então, nós hoje vamos pegar a primeira lei, que é o mastermind. O que é o mastermind? Você já deve ter, se você está no meio desse pessoal do autoconhecimento, do coach, eu sou coach, e trabalho com inteligência emocional, focado em educação emocional, desenvolver uma facilitadora de inteligência emocional, digamos assim. Bom, mastermind, você já deve ter visto o grupo falando assim, o meu grupo de mastermind do fulano. Tem um pessoal que se reúne como se fosse como um grupo. Esse mastermind, né, como curso, é uma formação, tá? E é tirado disso aqui, porque lembrando, esse texto, esse livro, foi publicado, a primeira publicação dele foi em 1928, tá? E ele não apenas publicou o livro, como levou essas ideias adiante, criou grupos na época sobre isso. Quem financiava as viagens do Napoleão Hill, os estudos, as entrevistas, não necessariamente ele pagava as entrevistas, mas financiava se ele precisasse viajar para encontrar com alguém, que foram 20 anos de estudo antes dessa primeira publicação. Então, você pensa assim, isso começou em 1900, até um pouco antes. Era o Carnegie, né? Era o milionário da época, do aço, tá? E aí, outras pessoas se associaram a ele, ele entrevistou várias pessoas e acompanhou o sucesso, se manteve sucesso ou não, e aí aí ele identificou essas leis e essa primeira lei é a lei do mastermind. Você já ouviu alguém dizer que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda? Ou das 5 pessoas que você mais fala? E se você for olhar bem, até o teu salário também pode ser uma média disso. Porque a gente começa, quando a gente anda juntos, a gente tem uma confluência de ideias.
Tem algumas pessoas que até brincam, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, muda de mesa. Porque aí você já aprendeu, você pode continuar acompanhando aquele grupo, mas interessante, é um grupo para você aprender mais. Por que isso? Porque quando você está num grupo, você forma uma egrégora. A noção de egrégora, ele não vai falar daqui dessa noção de egrégora, mas no fundo ele está falando isso também. Porque nós quando formamos um grupo, nós formamos uma egrégora. E essa egrégora é constituída das nossas energias, das nossas vontades, da nossa ação, dos nossos pensamentos. Entende? Qual a frequência você está? Você está numa frequência de raiva, de briga? É a frequência. Você está numa frequência de medo? É a frequência. Você está numa frequência de alegria, de não sei o quê? Já reparou assim que diz assim, as pessoas não aguentam a sua alegria? Não é que as pessoas não aguentam a sua alegria, é que você está no grupo errado. Aquela egrégora daquele grupo formado talvez seja mais denso. E quando você muda, né, porque a energia é diferente, você precisa encontrar pessoas que estão mais compatíveis com a sua egrégora ou com a egrégora que você quer alcançar. Então, vamos parar de ladainha e vamos à leitura. Primeira lei. Em um fim de semana, em 1908, a vida de Hill estava virando uma página. Naquele dia, o Sr. Andrew revelou um segredo sobre uma palavra que naquele momento lhe parecia uma iniciática, chamada Mastermind. Disse-lhe, Hill, os triunfadores são pessoas que sabem construir Mastermind. Com surpresa e espanto, Hill pediu-lhe que explicasse melhor o que ele queria dizer. O conceito de Mastermind, explicou o Sr. Andrew, é a construção de uma aliança de mentes em harmonia em torno de um objetivo em comum. Criando Mastermind, uma mente mestra. Disse ele que essa ideia remontava à história da fundação dos Estados Unidos da América, quando 56 homens, que eram os dirigentes das 13 colônias inglesas que existiam em solo americano, resolveram construir um país independente. Esses 56 homens uniram-se e criaram o que eles chamaram naquele momento de o Mastermind. Ou seja, fundiram 56 mentes em harmonia em torno de um objetivo em comum, que era criar um país onde as pessoas pudessem vencer por si mesmas. Esse país teria 2 pilares de sustentação, a liberdade e a oportunidade. Naquela época, no ano de 1776, para vencer a pessoa precisava ter origem, linhagem e sobrenome. Ou se era de sangue azul ou de família nobre, ou tinha de nascer rico. Se nascesse pobre, estaria fadado a ser pobre pelo resto da vida. Se nascesse pelo resto, não havia possibilidade de crescimento. A capacidade de mobilidade social era próxima de zero, porque era sufocado pelas classes sociais. Esses homens pensavam diferente e entendiam que todo ser humano tem condições absolutas de crescer, de vencer e de superar desafios. E com essa ideia principal bem definida, e esses 2 pilares, eles criaram uma nova ordem mundial no século. Um país que até hoje é o país símbolo da liberdade e das oportunidades. Eles tinham 2 princípios. Qualquer pessoa poderia vencer desde que vencesse a si mesmo, os seus desafios internos e as dificuldades interpostas em seu caminho. Eles conheciam o ditado romano que dizia: Roma não foi feita em um dia. Eu quero frisar essa frase aqui. Qualquer pessoa poderia vencer desde que vencesse a si mesma. E os desafios internos e as dificuldades interpostas no seu caminho. O que significa vencer a si mesmo? Você está entrando em conflito direto contigo,
você briga com você, você não se gosta. Não, nada disso. Porque uma das características é você ter autoestima, né? Mas qualquer pessoa poderia vencer, desde que vencesse seus desafios internos. Seus desafios internos é quando você não... Primeiro, você não se conhece. Ah, Dani, mas eu me conheço. Será mesmo? Será que você sabe por que você reagiu, como você reagiu numa determinada situação? Será que você entende por que você gostou de determinada pessoa e não de outra? Será que você consegue perceber quando você está indo ladeira abaixo na tua emoção, na tua fala? Será que você entende que você não consegue controlar as suas emoções e sim controlar as suas ações? E se você estiver buscando controle de emoção, não vai ter Cristo que vai te ajudar, porque a emoção é natural, porque você controla. E o que você aprende a controlar, depois que você aprende sobre a sua emoção, são as suas ações, são as suas reações. E esses desafios internos, eles giram em torno disso. Em torno de qual o tempo da tua queda e de você levantar. Quantos anos você passou se lamentando por determinada coisa? Quanto tempo ficou nisso? Quanto tempo ficou lá, estirado no chão, sem se levantar e sem olhar se de fato foi uma ferida tão profunda que precisasse de ponto, ou que tivesse infeccionado, ou era simplesmente um arranhão? Você só vai saber quando você se levantar. Então, esse do vencer a si mesmo, os desafios internos e essas dificuldades entrepostas no caminho, são dificuldades que nós colocamos da nossa sabotagem, da nossa procrastinação, toda vez que você adia algo que não é visível. É como aquela obra que você precisa fazer na sua casa. Você talvez precise trocar encanamento, trocar fiação, mas isso ninguém vê, vai demorar, ainda vai gerar mais gasto para você consertar o externo para ficar bonitinho de novo. Mas ela é necessária. É necessária porque pode ter uma infiltração, pode ter um incêndio. São essas coisas internas que você não olha ou que você não quer ver, que vai te sabotar, que vai fazer com que você procrastine, com que você dê mais importância para a preguiça do que para outra coisa. Não estou dizendo que não tem momentos que mesmo uma pessoa que saiba, que tenha educação, tenha inteligência emocional aflorada, que ela não vai ter, mas ela tem outra coisa, ela tem um objetivo, ela se motiva. Uma pessoa que tem inteligência emocional se motiva, porque ninguém vai te dar motivação. Isso eu já falei em outros vídeos. Tá vendo? Às vezes com uma frase, né, desperta várias coisas. Mas o interessante aqui é frisar isso para dizer assim, que às vezes fala assim, mas isso aqui é um livro e não funcionou para mim. Provavelmente a pessoa que leu o livro, funcionou no primeiro, ela já tinha algumas dessas características. Aqui a gente está quebrando algumas coisas para talvez algo que eu tenha quebrado você já saiba, outras coisas não. Então, vamos caminhando. E o que a gente pode fazer com essa informação hoje? É se observar, né? Uma proposta, observa o que está acontecendo na tua vida e observa as tuas ações que você já teve e que você não sabe por que você fez, falou ou pensou aquilo. Só observa, só olha, sem se julgar que deveria ter feito dessa forma, não deveria ter feito. Esse é um outro ponto. Sem se julgar, porque quando você se julga dessa forma,
se julga sem uma ação, sem nada, você está apenas colocando dificuldades no teu caminho. E aí chegou o momento de parar de fazer isso, né? Então, vamos continuar. Baseados nessa premissa, o país da pátria, como conhecidos... Os pais da pátria, como conhecidos, fundaram os Estados Unidos. Entre esses pais da pátria constavam George Washington, Thomas Edison e Benjamin Franklin. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, Jefferson foi o segundo e Franklin foi estadista e diplomata. Em que pese qualquer crítica que possamos ter com relação aos Estados Unidos da América, é inegável o papel que esse país tem no cenário geopolítico mundial. Esse destaque se deve inicialmente à criação do Mastermind, ou seja, ao estabelecimento de mentes em harmonia com o objetivo comum. E eu quero abrir um parêntese aqui. Estamos em 2020, né? Nada é poucas coisas no mundo são atemporais. Coisas mais antigas que você vê hoje, essas sim são atemporais. E isso aqui essa criação da mente mestra, essas leis, essas características são atemporais. Mas algumas das justificativas são temporais. Então, eu quero deixar isso claro por quê? Porque esse livro, essa atualização, é de 2009, foi publicado em 2009. Um outro cenário, né? Hoje a gente está vendo um cenário mais caótico do mundo por causa de quarentena, por causa do vírus, por causa... Nossa vida está caminhando para um novo normal. E se você já viu algum outro vídeo meu comentando, normal é estatística, ou seja, normal é o que muita gente faz. Então, o conceito, eu quero que vocês se apeguem ao conceito. E ainda assim, os Estados Unidos hoje ainda tem uma relevância. Esse conceito de aliança de mentes em harmonia, sinergia em torno de objetivos bem definidos, espírito de concordância desde o princípio, foi passado de boca para ouvido, como um segredo de geração em geração, e chegou aos ouvidos dos grandes pensadores que começaram a estudá-lo mais profundamente. Essa história é contada simbolicamente na nota de $1. O número 13 aparece sempre para simbolizar as 13 colônias, símbolo de união, de esforço. Aí daqui diz que está falando mais da nota, né? Está falando da nota, mostrando a nota. E aqui, assim, esses símbolos, esses arquétipos que eles seguram, é justamente para segurar esta mente mestra. Então não adianta só construir uma mente mestra, ter um grupo, uma egrégora, mas ela precisa ser alimentada. Como é que você alimenta isso? Por símbolos, por pensamentos que coadunam aquilo. Isso a gente está estudando como criar uma mente mestra e em cima de uma criada. Esse conceito que de passado de boca ao ouvido Vou contar uma historinha. Eu sou numeróloga, eu trabalho com numerologia pitagórica também, e eu sempre carrego essas coisas para a parte terapêutica. Então, na numerologia, na Pitágoras, ele dizia que nem todo o conhecimento é para todos, mas nem todo mundo pode tê-lo. Nem todo mundo tem a capacidade de tê-lo. O que isso significa se o conhecimento é para todos? Eu já me bati muito com isso, porque para mim nenhuma informação deve ser escondida. Mas quando eu falo assim de boca ao ouvido como segredo, é porque eu estou fazendo de mestre a discípulo. Porque tem coisas que você só aprende fazendo e quando você se compromete. Deixa eu falar de compromisso, você já se inscreveu no canal? Se compromete aqui com a nossa egrégora. Então, se inscreve, curta, compartilhe depois, mas
isso se comprometer. Quando a gente fala de boca a ouvido, a gente está falando de vocês escolher a dedo quem era. E na escola pitagórica, as primeiras aulas, vamos dizer assim, as primeiras fases, era porque eles não estudavam só números, né? Eles estudavam a saúde, música, né? Saúde, medicina, tudo com tom, com arquétipo. Então, a primeira parte era de fato a matemática. Antes de chegar em outras coisas, até chegar nos arquétipos dos números, conhecimentos simbólicos, chegar na música, o que ela faz no ser humano. E aí, se você acompanha a mudança de hertz, que vai mexer com isso, mexer com aquilo. Mas essa história do segredo, a gente de passar não para todo mundo, porque diz assim, se você não tem, ele não aceitava quem não tinha um conhecimento moral. O que isso significa, ter um conhecimento moral? Se a pessoa não tivesse caráter, não tivesse valores, ele não aceitava na escola. Por mais inteligente que fosse, por mais mente abstrata que tivesse, por mais contribuição que pudesse dar, mas se ele não era forte internamente, se ele não tinha disposição de vencer a si mesmo, ele não era aceito. Ele não era aceito porque muito conhecimento em mãos erradas pode trazer tragédia. Essa era a ideia deles. E quando você passa essas informações de boca a ouvido, não é que não é para todo mundo saber. É que a informação vai chegar até você quando você estiver preparado para receber essa informação. E aí são critérios de como essa egrégora ela se sustenta, né? Como esse mastermind se sustenta. Ele traz aqui a nota de $1, que até hoje é do mesmo jeito, com os símbolos. Ou seja, alimenta aquelas coisas, alimenta esta egrégora com os símbolos. Quem trabalha com energia, sabe que essas energias precisam ser alimentadas. Na verdade, a alimentação não é sua. Quando você faz, né? Você faz o símbolo, você não é a sua, você é um canal. Mas para ter um canal precisa ter os símbolos que vão canalizar aquilo. E é isso que vai segurar o que é o que. E aqui ele apresenta algumas características. Hoje a gente vai um pouquinho além, tá? Deixa eu ver. Ainda sobre a nota, né? A figura. O líder indica o caminho. O que muda o mundo não são as ideias, mas as ideias colocadas em prática. Então, tem o símbolo de uma pessoa que botou uma ideia em prática. Uma ideia nunca acontece sozinha, sempre acontece com alguém. Então, será que o que está faltando para a tua ideia acontecer? Alguém? Né? Eu brinco que eu sempre tive várias ideias e alguns anos depois eu vi alguém colocando em prática. Mas era só uma ideia. Você pode dizer que é sua? Sim, mas quantas outras pessoas também não tiveram a mesma ideia? Ela vai ser daquela pessoa que foi lá, meteu a cara e fez. É o símbolo, entende? É um símbolo daquela ação. E aí ele cita, né, a frase que tem na nota: em Deus nós confiamos. Embora não seja um estado religioso e proclame a liberdade de consciência, tem contudo uma crença. Admite a existência de um princípio criador, ao qual denomina de Deus. É por isso que nenhum triunfador se empenha em qualquer empreendimento, por menor que seja, sem primeiro invocar a presença do grande Criador.
um Criador uno que subsiste por si mesmo, a quem todos os seres devem a existência. Tudo sabe, tudo domina. Invisível aos nossos olhos, vê no fundo de nossa consciência, que anima e fortifica nossa alma, e inflama nossos corações com o amor, a paixão e as virtudes necessárias para preservarmos no caminho certo e nunca nos desviarmos para o caminho fácil. O que isso significa? Ele está dizendo que do Mastermind, para você começar isso, ter essa criação, é necessário que você entenda que as coisas não estão todas nas suas mãos. Quem tenta absorver tudo, colher tudo para ele, né, de realizar tudo, colocando sua própria energia, está fadado ao fracasso, ao esgotamento mental, físico e psicológico. Esgotamento emocional e vários tipos de esgotamento. Porque nós não temos todas as variáveis na nossa mente, nós não sabemos do mundo, nós não criamos o mundo. Então, seja lá o que for que você acredita. Ah, Dani, então um ateu não pode criar um mastermind? Claro que ele pode, ele com certeza tem algo que ele acredita que é superior, mesmo que seja na ciência, mesmo que seja algo que ele entende que não é explicável, mesmo que ele não dê uma deidade para isso, entendeu? Mesmo que ele chame de acaso, tá? Em algum momento, a estrutura de pensamento dele, ele vai confiar talvez num fluxo da vida onde ele entra em ação. Porque não é só o fluxo da vida, lembra que eu falei? Não adianta, uma ideia não acontece sozinha, ela precisa de alguém. Então, eu estou fazendo a minha parte, mas eu também preciso delegar o que não é minha parte. Quando falo de lei da atração, lá no Ser Mais, lá no meu curso, Ser Mais, tem... falando dos 3 pontos da lei da atração, do você pedir, do você soltar e do você receber. Quando eu peço, é uma ação minha. Quando eu solto, não é mais minha ação. Se eu ficar o tempo todo controlando o que vai e o que não vai, eu não solto. Eu não entendo o que está na minha capacidade e o que não está. Preciso dessa confiança, preciso do entender que uma semente é uma semente, por mais que eu tenha plantado aquela semente e tenha nascido uma árvore, não fui eu que criei aquela semente. Entende? Há algo. Então, quando eu vou criar algo, eu preciso ter... É por isso que ele chama dessa invocação, né? De você chamar algo superior, seja lá o que você acredita. Continuo ou não? Vou só mais 2 pontos aqui. ONI, né? Que ele coloca, porque a nota é a nota de $1, né? Está escrito ONI, ele tá... É para simbolizar um Deus único. Muitos deuses significam muita confusão, pois nos extremos lances da vida é um só Deus que devemos recorrer, depositar confiança. Uma força maior e definida que, com o seu braço onipotente, protege o viajante dos desafios que se passam para atingir os objetivos definidos. Tá? Diz que muitos são confusão. Aí ele vai e coloca, eu falei que eu vou falar 2 pontos, né? Anut Kopet, que está escrito em cima da pirâmide da nota de $1, que significa espírito de concordância, ou início da concordância. Todo grande projeto deve ter, desde o início, a concordância de todos. Mentes em harmonia. A afinidade entre os membros da equipe é mais importante do que a capacidade técnica da equipe. A tecnicidade se constrói.
Eu vou parar por aqui, a gente vai falar sobre esses 13 elementos, né, que são os 13 elementos que tem na nota, que é justamente para segurar isso. E a gente continua amanhã. Beijos. Até mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Comenta, faz assim, ficou com dúvida em alguma coisa, concorda, não concorda. É interessante esses comentários que nós vamos trocando ideia e eu posso gravar um vídeo só com as dúvidas de vocês. E se você não viu o primeiro, não viu a sequência, esse aqui é o maior, que tá com meia hora, mas a maioria tem 20 minutos. Então, dá uma voltinha, vai lá no primeiro, faz uma maratona de Lei do Triunfo e coloca as tuas dúvidas, tá bom? Então, beijos, até amanhã.